Hoje eu quero falar de um tema, até perguntei bastante para Deus por que Ele queria que falasse sobre isso. Parece que é um tema já tão falado, até cansativo de ouvir. A gente está estudando Filipenses nos cultos do domingo à tarde, e Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Sobre mente saudável, sobre a saúde da mente, sobre a saúde emocional. E hoje eu quero ensinar para você o princípio 4.8. Talvez você já ouviu muita coisa sobre saúde mental, sobre mente saudável, mas talvez você ainda não ouviu sobre o princípio 4.8, para que você tenha uma mente saudável. Talvez você já ouviu muito psicólogo, psicanalista, coach, pessoas que dominam a PNL, falando sobre mente saudável. Mas hoje eu quero que você ouça sobre mente saudável de alguém que estava preso. E o motivo da sua prisão era porque ele estava falando de Jesus, fazendo a obra, evangelizando, edificando igrejas, treinando pastores. E por isso ele foi considerado criminoso e jogado numa prisão. E mesmo sem ter esperança se sairia dali ou não, este homem ensina para nós o que ele fazia para que no ambiente de prisão, numa cela, cercado por soldados que o vigiavam, ele conseguiu ter uma mente saudável. Ele conseguiu ter uma saúde emocional, mental, preservada, mesmo diante de uma situação tão desafiadora. E talvez você hoje entrou aqui e tem vivenciado na sua jornada algumas situações muito desafiadoras. Mas eu quero dizer para você, esse princípio 4.8 vai mudar a sua forma de encarar a saúde mental. Mas a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que Deus, Ele está muito mais interessado em mudar a sua mente do que em mudar as suas circunstâncias. Deus está muito mais interessado em mudar a sua mente do que mudar as suas circunstâncias. Talvez você tenha pedido a Deus para mudar as circunstâncias, mas Deus, em alguns momentos, Ele está muito mais interessado em mudar a sua mente, seus pensamentos, do que as circunstâncias. Muitas vezes nós queremos que Deus mude as nossas circunstâncias, que Deus tire a nossa dor, que Deus tire a tristeza que nos rodeia. Nós queremos que Deus elimine isso da nossa vida, que tire isso de nós. Essas questões são importantes, mas Deus em primeiro lugar. Sabe o que Ele quer fazer? Ele está muito mais interessado em que você lide primeiro com aquilo que está acontecendo em você. E muitas vezes aquilo que acontece em nós, internamente, é até mais grave do que o que está acontecendo no exterior, as circunstâncias. E muitas vezes a gente não consegue administrar as circunstâncias externas, porque nós internamente não estamos bem. Portanto, muito mais do que Deus mudar as circunstâncias, tirar a dor, tirar essa tristeza que rodeia você, sua casa, sua família, Ele primeiro quer que você lide, trate, resolva aquilo que está acontecendo em você, aquilo que está acontecendo dentro de você. E há um texto onde Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 2, que ele diz o seguinte: não copie o comportamento, o costume deste mundo. Deixe Deus transformá-lo numa nova pessoa. E olha como Deus vai transformar a gente numa nova pessoa, mudando sua maneira de pensar. Talvez você conheça esse versículo na outra tradução. Não se amoldem ao costume deste mundo, ao comportamento deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Mudem a sua maneira de pensar. E quando a gente faz isso, quando a gente se torna uma nova pessoa, mudando a nossa forma de pensar, então você vai conhecer a vontade de Deus para você. Essa vontade que é boa,
que é agradável e que é perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2. Por que será que a saúde mental ela é tão importante? Por que a gente precisa, como cristãos, encarar que a saúde mental também é uma necessidade importante para nós? Por que precisamos tratar esse tema? Porque não podemos encarar a saúde mental só como algo que é pecado, que é diabólico, que o verdadeiro crente não adoece mentalmente. Porque os seus pensamentos, eles controlam a sua vida. Cada ação sua começa com um pensamento. Se nós não pensamos, nós não fazemos. Portanto, os seus pensamentos controlam a sua vida. E por isso que é tão importante pensarmos em saúde mental. Talvez você jamais convidaria um ladrão para entrar na sua casa e te roubar, furtar e levar coisas que para você são muito preciosas. Talvez você não permitiria. E a gente faz de tudo para não permitir. A gente está em bons condomínios, a gente investe em segurança, a gente tem sistema de monitoramento, a gente tem o guardinha da moto, quem mora na rua, né, nos bairros, a gente tem tanta coisa, a gente tem um seguro, porque a gente não quer que alguém entre e tire o que é precioso para nós, que custou tanto suor, tanto sacrifício. E por que você permite ou permitiria o livre acesso de pensamentos que vão roubar de você sua alegria, sua paz, sua tranquilidade? Querido, talvez você não tenha noção da quantidade de pessoas que hoje estão com as suas mentes inquietas, que estão com as suas mentes perturbadas, que estão com as suas mentes trabalhando 24 horas por dia, e essas pessoas não conseguem parar e descansar, não conseguem se desligar. Por que então a gente permite que esses pensamentos tirem de nós a nossa paz, nossa alegria? Provérbios 4, 23, ele diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, porque é do seu coração que procede, que depende toda a sua vida. Numa tradução mais contextualizada, mais atual, esse mesmo versículo, ele diz o seguinte: tenha cuidado com aquilo que você pensa, a sua vida é moldada pelos seus pensamentos. Querido, lembre-se o seguinte: remoer seus problemas, remoer o seu passado, se preocupar com o futuro, remoer situações que já aconteceram, não faz com que essas coisas sejam resolvidas. A única coisa que acontece quando você foca e fica remoendo aquilo que não deveria fazer parte dos seus pensamentos, é que você se especializa neles, mas você não resolve nada. Você só traz para você mais doença, mais ansiedade e mais preocupação. Por que então a saúde mental ela é tão importante? Porque a mente é o campo de batalha do pecado. É na mente que nós enfrentamos a maior batalha contra o pecado. Nós ganhamos ou perdemos a batalha contra o pecado nas nossas mentes. Toda tentação acontece na mente. Começa na mente. Toda ela. E o apóstolo Paulo fala isso. Lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 22 ao versículo 23. Ele contou aqui uma experiência pessoal. Algo que ele vivenciava. E se o apóstolo Paulo vivenciava isso, imagina a gente. Paulo declara o seguinte: no meu íntimo, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo. Dentro de mim, ao mesmo tempo que eu tenho prazer na lei de Deus, tem uma outra coisa que me leva, que me puxa, que me inclina. E isso fica guerreando no meu íntimo. No íntimo do meu ser eu vivo uma batalha, um conflito. E eu torno-me prisioneiro da lei do pecado
que está em mim. E a gente continua lendo esse texto, a gente vai ver Paulo dizendo: aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Miserável homem que sou. Paulo está dizendo desse conflito que nós vivenciamos na nossa mente, entre fazer a vontade de Deus ou seguir a nossa vontade. Fazer a vontade daquilo que Deus nos pede na sua palavra, ou seguirmos o nosso coração, que é enganoso, inclinado para o nosso egoísmo, para os nossos pecados. Que você saiba disso. Seu cérebro é o seu maior patrimônio. E Satanás, o nosso inimigo, ele quer controlar os seus pensamentos, a sua mente. Deus lhe deu a sua mente, e ela é um dos seus maiores bens, que você precisa proteger. E é por isso que a gente vai falar do princípio 4:8 hoje. Para que você possa proteger a sua mente. Para que você possa ter essa sabedoria de Deus em proteger a sua mente. Portanto, querido, gerenciar a sua mente vai ser a chave para a sua paz e para a sua felicidade. Se você quer a paz que esse mundo não pode dar, que só Jesus pode dar, se você quer o contentamento, a alegria que só Jesus pode dar, que esse mundo não pode dar, você precisa descobrir esse segredo. Uma mente não gerenciada, uma mente não administrada, se você for controlado somente pelos seus pensamentos e não os controlar, você vai ter uma mente onde você será levado à tensão, à pressão, aos conflitos. Uma mente gerenciada já é diferente, porque você vai passar por situações desafiadoras, por conflitos, eles vão continuar existindo, mas você vai ter tranquilidade, serenidade e confiança. E isso a gente fala baseado no que este homem, analisando a vida deste homem, olhando para o que ele passou naquela prisão e o que ele estava falando para aquela igreja. Romanos 8:6 diz o seguinte: se os pensamentos das pessoas for controlado pelo eu pecaminoso, a morte. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, ela é vida. Todos nós sabemos da importância da nutrição. Quem lê um pouco, ou quem é da área da nutrição, ou quem busca fazer uma boa alimentação, uma alimentação saudável, sabe muito da importância das boas calorias e esse equilíbrio das vitaminas, de nós fazermos aqueles exames constantes para ver se não tem nada em falta, e talvez uma vitamina que está em falta no nosso corpo já faz uma diferença muito grande na questão de motivação, de energia, de concentração. A gente sabe tudo isso, que calorias ruins prejudicam o nosso corpo, calorias boas fazem bem para o nosso corpo. Assim também são os pensamentos. Para uma vida saudável, nós precisamos de bons pensamentos. Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, lá no deserto, ele disse o seguinte a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. E é por isso que hoje a gente vai falar de saúde mental, sem esquecer deste livro, a palavra de Deus. Não tem como ter saúde mental, ter uma vida onde nossa mente esteja protegida, se a gente deixa a Bíblia de lado. É por isso que os princípios que vamos fazer e trazer aqui hoje estão fundamentados nas Escrituras. E se tem algo que você precisa para ter bons pensamentos, é a prática e o hábito da leitura das Escrituras. Lamentações, há um versículo que diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá desespero. Amém? Não é? Quero trazer à memória aquilo que me dá medo. É isso. Quero trazer à memória aquilo que me angustia. Não é isso? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá
É isso que a gente faz todos os dias? Pare para pensar nos pensamentos que você alimentou na sua mente essa semana que passou. Foram pensamentos de esperança? Foram pensamentos baseados nas promessas de Deus? Ou você ficou alimentando nos seus pensamentos, na sua mente, aquilo que te falaram, aquilo que fizeram com você, a circunstância que apareceu, aquela situação difícil que você não vê uma solução? Quais foram as coisas que você trouxe à sua memória essa semana? A gente sabe que a gente precisa trazer o que dá esperança, mas na prática a gente não faz isso. Vivemos com a nossa mentalidade, com a nossa mente, vivendo essa luta. E é por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4 ao 5, sobre essa batalha na mente. As armas contra as quais lutamos não são armas deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós somos desafiados a entender que essa luta que travamos é possível ser vencida. Sozinhos nós não vamos conseguir. É por isso que todo pensamento que vier, nós precisamos levar cativo a Cristo. Precisamos ter a habilidade de gerenciar as nossas emoções. Esses pensamentos não tem como a gente impedir que venham, mas tem como a gente impedir que sejam alimentados. Eles podem vir, eles vão vir. Alimentar eles ou não é escolha nossa. É escolha minha e sua. E se eu consigo criar o hábito de me preocupar excessivamente com algumas coisas, é porque eu também vou conseguir trocar esse hábito por um outro hábito que não me deixe preocupado. Quando a gente conversa com pessoas que estão vivendo esse momento dessa mente inquieta, e a gente fala assim: como estão as atividades físicas? Parei, não faço mais. Como que está a questão da leitura? Alguma atividade que você gostava muito, que você fazia muito, hoje você não faz? Sim, tem muitos. Como que está a questão da alimentação? Tudo descontrolado. Porque a gente vai se entregando. E eu quero dizer para você nessa noite que nós precisamos tomar o controle. Pensar, a gente vai. Alimentar esses pensamentos é escolha nossa. Quer ter uma atitude diferente? Mude a sua forma de pensar. Quer ter hábitos diferentes? Mude a sua forma de pensar. E como a gente faz isso? Olhando para a palavra. Tendo a palavra como nossa referência. Se concentre nas coisas certas. Comece a pensar como Jesus. Talvez você já ouviu aquela frase assim: olha, a gente se torna aquilo que a gente mais pensa. Então comece a pensar mais em Jesus, para que você se torne mais parecido com Ele. Comece a pensar mais nele, olhando para aquilo que Ele viveu, para aquilo que Ele ensinou. Pense, se concentre nas coisas certas. Talvez você tenha se concentrado, eu falei isso no sábado passado para os jovens, a gente tem aquele foco, e a gente foca em coisas que estão roubando a nossa atenção, e hoje tem muitas coisas para nos distrair, mas a gente não tem se concentrado em coisas boas, que edificam, que nos levam para cima, que nos ajudam a nos motivar. Pense nos outros também. Quando a gente está com as mentes inquietas, a gente para olhar só para nós. É só o nosso sofrimento, é só a nossa inquietação, é só a nossa agitação. Comece a pensar nos outros. Comece a pensar naqueles que estão ao seu redor. Não olhe só para si. A gente cantou aqui sobre a volta de Jesus. Pense mais na eternidade. Comece a pensar sobre mais o céu. E Paulo ensinou isso em Colossenses. Não pense só nas coisas que são da terra. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas de cima. Nas coisas que estão com Deus. Vamos lá? O método 4:8, esse princípio 4:8, está em Filipenses 4:8.
E Paulo diz assim em Filipenses 4:8: pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ao terminar o capítulo 4, é o último capítulo de Filipenses, Paulo diz: ao terminar as minhas instruções, tem mais uma coisa que eu quero lembrar vocês. Pensem em tudo que for verdadeiro. Sabe esses pensamentos que a gente tem? Muitos deles são falsos, irreais, mentirosos. Pensem só no que for verdade, só no que for digno de respeito, só naquilo que for justo, naquilo que for puro, naquilo que for amável, naquilo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude, algum louvor. Numa outra tradução, esse mesmo versículo, Paulo diz o seguinte: quero dizer a vocês mais uma coisa. Firme os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro. Firme os pensamentos de vocês naquilo que é nobre, naquilo que é direito. Pensem em coisas que sejam puras, coisas que sejam agradáveis. Detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Eu trouxe mais uma versão. Concentre-se. Pensamento, concentração, foco. Concentre-se só no que é verdadeiro, no que é nobre, correto e puro. É nisso. No que é amável, no que é admirável. Pensem no que é excelente e naquilo que é digno de louvor. A carne humana, o nosso eu, ela sussurra muitos pensamentos, muitas ideias de coisas que nós precisamos pensar. Mas o que acontece aqui em Filipenses 4:8? Paulo estava encarcerado. E encerrando seus ensinos, aquela igreja, ele fala que nós precisamos transformar o nosso pensamento para ter paz. Os versículos anteriores desse versículo 8, ele falou de ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, ao invés de ficar ansiosos, orem, supliquem, dê ações de graças, coloquem todos os seus pedidos a Deus. E se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar uma paz que excede todo entendimento. Essa paz que vai guardar o coração e a mente de vocês. E ao falar que Deus guarda o coração e a mente, ele fala dos pensamentos. É por isso que esse princípio 4:8 é um princípio totalmente aplicável para mim e para você hoje, mesmo nesses dias tão agitados. Na prisão, teria sido o lugar mais fácil para que Paulo pudesse se desesperar, desanimar, ficar amargo com a vida ou com Deus. Mas ele não pensou dessa forma. Ele não usou a sua limitação de ir e vir com as igrejas, com os irmãos, como forma de desanimar, de adoecer. Mesmo preso, ele escreve as cartas. Mesmo preso, ele diz àquela igreja: alegrem-se no Senhor. Ele foca, ele pensa em Cristo. O foco dele não era a circunstância que ele estava vivendo, era Cristo. É por isso que nós vemos na carta ele falando que o grande desejo dele era estar com Cristo, ser conhecido por Cristo, ser como Cristo, experimentar deste Cristo. Na prisão, Paulo, ao invés de trazer pensamentos que o desanimassem, ele encorajou os filipenses. Ele escreveu àquela igreja várias vezes: alegrem-se no Senhor. E a gente falou sobre isso na quarta-feira. Apesar de estar fisicamente confinado, a sua mente estava totalmente livre, porque ele pensava em coisas que traziam a ele esperança. E hoje nós estamos totalmente livres, mas muitos estão vivendo como prisioneiros da sua mente, dos seus pensamentos e das suas emoções. Por que isso?
porque nós deixamos de pensar nisso daqui. Pensamos e nos concentramos em coisas que são mentira, não são verdadeiras. Pensamos e nos concentramos em coisas que não são nobres. E eu trouxe aqui algumas coisas que a gente deveria pensar baseado nesse versículo. Quando fala tudo que é verdade, sabe qual é o melhor livro para você encontrar tudo que é verdade? Esse livro aqui, ó. A palavra de Deus. Ele é a verdade. Ela é a verdade. E quando nós lemos a palavra e quando conhecemos a verdade, João 8,32, Jesus já falou: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas a gente deixa as promessas para nos preocupar com notícias, com boatos. Quantas pessoas ficam com a mente ansiosa lendo fake news, vendo vídeo de fake news, produzidos só para trazer esse desconforto emocional nas pessoas. Comece a ser mais seletivo no que você lê, no que você assiste, no que você está permitindo entrar na sua mente. Concentre-se só no que é verdade, somente naquilo que é nobre. E o que é tudo que é nobre? Alguns estudiosos acreditam que nobre se refere a coisas de alta qualidade, alto valor. Alguns já se referem que nobre é coisas dignas de admiração, coisas dignas de respeito. Então tudo que é nobre, tudo que é honroso, estimado, reverenciado, é as coisas que a gente tem que pensar. Se não for nobre, eu não penso. Tudo que é correto, tudo que é certo, tudo que é justo, são coisas honestas, são coisas justas. Ao invés de eu me preocupar e pensar em fofocas, invejas, pensamentos negativos, eu devo me concentrar em cultivar coisas que são justas, verdadeiras, certas, corretas. Olha o que Paulo ensina. Ele estava preso injustamente, mas ele disse que ele focava em tudo que era correto. Tudo que é puro. A gente vive hoje numa sociedade onde a impureza, para alguns, já não é mais errado, é certo. E a gente precisa se acostumar com isso. E quando fala tudo que é puro, a gente precisa lembrar de um texto lá do Sermão do Monte, da montanha, onde Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está falando aqui de santidade, tudo aquilo que é parecido com Deus, porque Deus é santo. São as coisas que a gente vai pensar. Então tem alguns vídeos que eu não devo assistir. Tem alguns grupos de WhatsApp que talvez eu não possa mais permanecer neles, porque tem coisas ali que são impuras. E eu não posso contaminar os meus pensamentos com impureza. Eu preciso ter uma mente pura. Eu preciso orar para que Deus dê proteção à mente dos meus filhos. Mas eu, como pai, como mãe, como responsável, preciso estar também monitorando o que o meu filho está vendo. Eu não sou tão velho assim, tenho 42 anos. Mas para mim ter acesso à pornografia, quando eu era adolescente, eu precisava que uma pessoa maior de idade fosse numa banca de jornal, comprasse a revista e trouxesse para mim. Porque adolescente naquela época não tinha esse acesso fácil. Hoje, precisa disso? Está aqui, ó. Seu filho tem na mão. Está no celular. Está nas redes sociais. E hoje não tem uma rede social que tenha, por mais que eles falam que tem os filtros, que tenha esse controle com relação a imagens impuras, de sexo, de erotismo. E nós precisamos proteger os nossos filhos. Nós precisamos nos proteger. Porque eu só penso naquilo que é puro. A impureza não pode estar diante dos meus olhos. Não pode estar nos meus pensamentos. O que é puro. A santidade moral está falando aqui de impurezas físicas, mentais, espirituais. Eu preciso ter um coração, uma mente limpo. E eu não consigo ter isso se eu não fujo do pecado. Tudo que é amável. Quando fala do amável aqui, ele está falando da amabilidade, de ser gentil. Ele já falou isso em alguns versículos anteriores. É ter um coração genuíno, compassivo. É pensar em coisas amáveis. Pensar no que é excelente.
pensar no que é digno de louvor. Pensar nas coisas certas. Isso. Querido, avalie os seus pensamentos. Os seus pensamentos hoje estão alinhados com esse princípio 4:8? Quando você avalia os seus pensamentos, quando você para pensar no que você está pensando, e é isso muitas vezes que a gente não faz uma higiene mental. E é por isso que a gente pensa em tantas coisas que não deveriam estar ocupando a nossa mente. Eu e você precisamos fazer essa higiene mental. Parar para pensar no que a gente está pensando. E quando eu faço essa avaliação, eu vou ver que talvez se eu mudar alguns pensamentos, eu vou mudar algumas atitudes. Se eu mudar algumas formas de me concentrar em pensamentos, em alguns valores, algumas coisas que eu já fui ensinado desde criança, eu vou mudar. Algumas atitudes vão ser diferentes. Quando eu mudo os meus hábitos, quando eu trago a palavra de Deus para a minha vida, querido, quando a gente fala desse versículo, esse versículo está falando de alguém que estava preso, e mesmo preso, sua mente, os seus pensamentos totalmente sendo tentado, ele focou em Cristo, olhando para a palavra. Portanto, neutralize padrões de pensamentos corrosivos, alimente propositalmente a sua mente com coisas boas, e não há nada melhor do que a palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias, tenha o hábito de memorizar as Escrituras, tenha o hábito de ouvir a Bíblia, tenha o hábito de estar nos cultos ouvindo, mas muito mais do que ouvir, colocar em prática. A meditação das Escrituras é vital. O que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente tem colocado na nossa mente. A gente tem que treinar a nossa mente, voltar a focar ativamente, sempre que a gente perceber que a mente está vagando por pensamentos e lugares prejudiciais. E a gente deixa a mente vagando muito fácil. Geralmente o que você mais vê é pessoas assim, ó, né, o dedinho só assim, né? O que está fazendo quando está assim? Trabalhando. Eu trabalho no celular, né? Está trabalhando quando está assim, né? Os rios, né? Os vídeos, né? Aí de repente você olha para alguém, a pessoa está dando risada, aquela. Não queria nada contra isso daqui, mas muitas vezes a gente está deixando isso daqui nos dominar e trazer para a nossa mente tantas coisas. Então, querido, leve os seus pensamentos cativos, em vez de absorvê-los passivamente. Leve eles cativo a Cristo. Faça essa peneira. Isso que eu estou pensando é algo que eu preciso me concentrar? É verdadeiro? É algo que é nobre? É algo que é digno de louvor? É excelente? Se não for, é puro? Se não for, não pense nisso. Peça a Deus para redirecionar a sua mente para um conteúdo mais edificante. E ao obedecer esse versículo, as nossas faculdades mentais, elas são curadas. Os nossos relacionamentos, eles são enriquecidos. Porque há muitas coisas que eu penso sobre o outro que não são verdadeiras, mas eu estou alimentando porque eu pré-julguei que era aquilo. E eu fico alimentando aquilo. Quando eu curo os meus pensamentos, as minhas faculdades mentais são curadas, os meus relacionamentos são enriquecidos. A comunhão com Jesus é abençoada, o Rei é exaltado na minha vida. Portanto, que Filipenses 4:8 molde os nossos pensamentos e as nossas ações para a piedade. Que você tenha, baseado nesse princípio 4:8, uma mente saudável. Vamos ficar de pé? E vamos